Olá, pessoal. Então, a nossa aula de hoje é sobre objetivos de seleção para os programas de melhoramento genético. O objetivo de seleção auxilia o melhorista na identificação dos melhores animais, daqueles animais que devem ser escolhidos para produzir a próxima geração dentro de um programa de melhoramento de qualquer espécie. E uma das perguntas que nós temos que responder quando a gente está desenvolvendo um programa de melhoramento é qual é o melhor animal? O que nós queremos melhorar, o que nós queremos modificar com as ferramentas de melhoramento genético. Se a gente considerar uma única característica, por exemplo, o peso, e a gente tiver um grupo, aqui nesse exemplo de 3 indivíduos, não é tão difícil identificar qual é o melhor animal e como que é a classificação desses animais. Basta a gente fazer uma classificação em ordem decrescente desse valor genético, e aí, por exemplo, nós vamos identificar que o animal A é aquele que tem o maior valor genético para a característica, o animal C, o segundo melhor, o animal B, o terceiro, e assim por diante, de acordo com o número de candidatos à seleção que nós temos. Agora, quando nós consideramos no processo de seleção mais de uma característica, normalmente nós teremos situações nas quais o melhor animal para uma característica não é o melhor animal para a segunda ou para a terceira característica. E aí, dessa forma, a gente precisa desenvolver ou aplicar um método que nos permita classificar os animais de acordo com a capacidade que eles têm de gerar lucro dentro de um sistema de produção. E aí, nós vamos procurar uma combinação dessas características que são economicamente importantes, de forma a identificar os animais que geram mais lucro dentro do sistema de produção. E o objetivo de seleção é uma ferramenta que nos auxilia nesse processo. Como que nós podemos definir o objetivo de seleção? Ele é uma função, é uma equação dos valores genéticos das características de interesse ponderados pelos seus valores econômicos. Então, de uma maneira genérica, a gente pode definir dessa forma. Então, H, que é uma sigla para o objetivo de seleção, ele é uma função dos valores genéticos daquelas características que nós consideramos importantes, ponderadas pelos seus valores econômicos. Então, nesse exemplo, ó, nós temos uma situação com N características, cada uma dessas características tem o seu valor econômico, e os candidatos à seleção vão ser avaliados para todas essas características. Então, ó, o H representa o valor do objetivo de seleção do animal I, A representa o valor genético para a característica J do animal I, então cada animal tem o seu valor genético predito. A partir desse valor genético, nós vamos obter o valor do objetivo de seleção para cada animal. E também, cada característica tem o seu valor econômico conhecido. Como que a gente pode definir esses termos que estão no objetivo de seleção? Primeira coisa, o que é o valor genético? O valor genético é o somatório dos efeitos médios de substituição dos alelos que o indivíduo possui. É como se a gente conseguisse quantificar o efeito que cada alelo tem sobre a característica de interesse, e uma vez que nós tenhamos condições de quantificar o efeito de cada alelo que influencia uma determinada característica, a gente soma os efeitos desses alelos e chegamos nos valores genéticos dos indivíduos. Esse valor genético ele é expresso na unidade da característica que a gente está trabalhando. Então, se a característica é mensurada em gramas, o valor genético vai estar em gramas. Se a característica é mensurada em centímetros, o valor genético vai estar expresso
em centímetros também, ou percentual, enfim, qualquer outra unidade de mensuração. Nós vamos, ao longo do curso, aprender a fazer a predição do valor genético num processo conhecido como avaliação genética. Na avaliação genética, a gente combina os dados de genealogia dos animais, dos fenótipos para essas características que são de interesse, das condições de criação que indicam que tipo de ambiente o animal recebeu ao longo do processo de criação, e dessa forma a gente faz a predição dos valores genéticos para utilizá-los no processo de seleção. E o que é o valor econômico? O valor econômico é a mudança no lucro do sistema de produção decorrente da alteração de uma determinada quantidade de uma característica. Ele serve para quantificar o impacto da mudança genética em uma característica sobre o lucro do sistema de produção, tá certo? Esse valor econômico, ele pode ser expresso em uma unidade monetária dividido pela unidade da característica. Então, ele quantifica quanto nós vamos aumentar o lucro em decorrência da alteração de 1 grama em uma característica, quanto nós vamos aumentar no lucro decorrente da alteração de 1 centímetro da característica ou em 1%, determinado percentual da característica. Dependendo de como o valor econômico é calculado, ele é expresso em unidades diferentes. Então, quando nós estivermos interpretando ou lendo alguma coisa sobre o valor econômico, é muito importante a gente entender em qual unidade esse valor econômico foi calculado. Isso varia de autor para autor, varia de acordo com a metodologia usada, para que a gente consiga fazer uma interpretação adequada desse parâmetro. E ele é obtido a partir das análises econômicas daquele sistema de produção. Então, para a gente calcular o valor econômico, a gente precisa saber quanto custa produzir determinado produto, qual que é o valor de venda desse produto, quais são os índices zootécnicos nesse sistema de produção que eu estou trabalhando, porque tudo isso influencia o lucro que pode ser obtido com a alteração de uma característica dentro de um programa de melhoramento. E como que a gente escolhe as características que vão ser consideradas no processo de seleção e incluídas no objetivo de seleção? É muito importante a gente trabalhar com características que tenham importância econômica, porque essas características que podem estar relacionadas ou com a receita, e aí a gente pode citar características de crescimento, características de reprodução, características como rendimento de carcaça ou qualidade da carne, qualidade de algum outro produto que seja produzido, essas características estão diretamente relacionadas com a receita dentro do sistema de produção. Mas existem outras características que podem estar mais relacionadas com os custos, por exemplo, consumo de ração, mortalidade, resistência a alguns tipos de parasitas ou algumas condições ambientais específicas, como alta salinidade, densidade de estocagem. São características importantes e que também podem ser incluídas nos objetivos de seleção. É fundamental a gente escolher aquelas características que conseguem explicar o lucro dentro dos sistemas de produção, porque aí a gente consegue direcionar e concentrar os nossos esforços para promover mudanças nessas características. Em alguns casos, os programas de melhoramento podem ficar um pouco mais complexos, porque eles medem muitas características. A mensuração dessas características aumenta o custo do programa de melhoramento e nem sempre elas estão associadas, ou nem sempre elas têm um valor econômico que justifique a sua inclusão dentro de um programa de melhoramento. Outra coisa que é importante considerar na escolha de características para o objetivo de seleção
é a viabilidade de mensuração. Então, seria desejável trabalhar com características de fácil mensuração, cujo custo não é proibitivo, e aí nós podemos medir um grande número de candidatos à seleção em idades jovens, e isso auxilia, tá? Ou contribui para que essa característica seja incluída no objetivo de seleção. Outras questões também extremamente importantes estão relacionadas com a variabilidade existente na característica e com a capacidade de resposta à seleção. Quanto maior for o potencial de mudança à seleção de uma característica, mais interessante ela se torna dentro de um programa de melhoramento. E essa capacidade de resposta à seleção depende da herdabilidade da característica, depende da variabilidade, depende da intensidade de seleção, depende, por exemplo, também do intervalo de gerações. Então, para a gente pegar uma característica e incluí-la dentro de um programa de melhoramento, dentro de um objetivo de seleção, é fundamental que essa característica responda bem à seleção, ou seja, que seja possível alterar a sua média com processos de melhoramento genético. Tem que ser uma característica de fácil e de mensuração barata também, e tem que ser uma característica economicamente importante. Para a gente ilustrar a aula de hoje, eu vou mostrar um trabalho feito por Besson e colaboradores sobre valores econômicos no catfish africano. Tá? Bom, o objetivo de seleção calculado nesse trabalho é esse aqui. Ó. Então, H, que é o objetivo de seleção, ele é menos 0,05 vezes o valor genético para essa característica, que é a conversão alimentar, mais 0,03 vezes o valor genético dessa característica, que é o crescimento. Então, aqui eu apresento as fórmulas para cálculo da conversão alimentar. Ela é expressa como consumo de ração para cada unidade de ganho, e o crescimento, o coeficiente de crescimento termal, que leva em consideração tanto o crescimento do animal, quanto a temperatura média na água, no caso de peixes, em que esses animais foram criados. O que é importante a gente notar? Algumas características, elas têm valores econômicos negativos. Por quê? Porque essa característica em especial, quanto menor ela for, melhor vai ser para o lucro dentro de um programa de melhoramento. Então, quando a gente calcula os valores econômicos das características, a gente consegue saber em qual direção o programa de melhoramento vai agir e modificar aquela característica. Enquanto aquelas características de crescimento, por exemplo, têm valores econômicos positivos, são características relacionadas com a receita do sistema de produção, algumas características, aquelas relacionadas com os custos, elas têm valores econômicos negativos. Então, utilizando esse objetivo de seleção, nós vamos, com o passar do tempo, diminuir o valor dessa característica e aumentar o valor dessa outra característica aqui. É claro, existem outras características que podem ser incluídas no objetivo de seleção, mas para exemplificar essa aula, nós vamos trabalhar com um exemplo relativamente simples. Como que a gente usa isso na prática? Então vamos lá. Então nós temos os valores econômicos das características. Então, nesse caso que nós estamos discutindo hoje, os autores calcularam o valor econômico da conversão alimentar em euros por quilo de peixe produzido. Então, esse menos 0,05 representa a mudança
no lucro, tá? Quando a gente altera essa característica, no caso que eles estudaram, quando a gente altera a característica de 0,81 para 0,75, nós vamos ter uma mudança, tá certo? De 0,05 euros por quilo de peixe. Nesse caso, como a mudança que nós queremos, ela é uma redução na média da característica, então o valor econômico ele também é expresso com um sinal negativo. Por quê? Porque se a gente aumentar o valor da característica, a gente vai ter um prejuízo, uma redução do lucro. E se a gente diminuir o valor da característica, então se a média ficar cada vez mais baixa, a gente vai ter um acréscimo no lucro do sistema de produção. É importante considerar que essa mudança econômica foi estimada quando a outra característica do objetivo de seleção foi mantida constante. E, nesse caso, ela foi estimada quando o índice de crescimento termal era de 8,33. E aqui a gente tem o valor econômico do crescimento, da taxa de crescimento, expresso, tá? Ou calculado, na verdade, quando a conversão alimentar era de 0,81. Então, o que esse 0,03 representa? Ele representa o aumento no lucro em euros por quilo de peixe quando nós promovermos uma mudança de 8,33 para 8,9 na característica coeficiente de crescimento termal, tá certo? Então, cada característica incluída no objetivo de seleção precisa ter o seu valor econômico calculado. E esse valor econômico, ele depende muito das condições de criação. Então, cada sistema de produção, em tese, deveria ter um valor econômico, porque uma fazenda tem índices de produção, tem custos e receitas diferentes de outra fazenda. Então, a gente precisa conhecer especificamente quanto a mudança em uma determinada unidade daquela característica vai aumentar, vai promover de mudança no lucro. Bom, depois de conhecidos os valores econômicos, a gente prediz, então, os valores genéticos dos candidatos à seleção. Isso aqui no processo de avaliação genética. Então, imagina aqui, a gente tem um grupo com 5 ou mais candidatos, tá certo? Cada candidato tem o seu valor genético predito para aquelas características que fazem parte do objetivo de seleção. Na sequência, nós vamos quantificar o valor de H para cada animal, tá certo? Então, H, ele é menos 0,05 vezes o valor genético para a característica conversão, mais 0,03 vezes o valor genético para a característica relacionada com crescimento. No caso desse animal, deu o valor do objetivo de seleção é de 0,0115 euros por quilo de carne produzida. E isso a gente faz para todos os candidatos. Então, o que é possível fazer quando a gente usa o objetivo de seleção? A gente resume todas as informações, todos os indicadores que podem ser medidos em um animal, em um único valor, em um único indicador, que deve ser usado para classificar os candidatos à seleção e, dessa forma, escolher os melhores para serem os pais da próxima geração. Então, o que acontece? Como que a gente interpreta esses valores aqui? Esses valores representam a mudança no lucro, nesse caso ela está expressa em euros, por quilo de peixe produzido, de cada um desses animais. Então, olha só, esse aqui é o animal
que tem o maior valor do objetivo de seleção, esse aqui é o animal que tem o segundo melhor valor, e a gente faz essa classificação em ordem decrescente e seleciona a quantidade de indivíduos que nós temos que escolher para produzir a próxima geração. Então, se nós temos 1.000 candidatos à seleção, 500 machos e 500 fêmeas, a gente precisa selecionar os 50 melhores machos e as 200 melhores fêmeas. Nós calculamos os valores de H para todos esses animais, fazemos a classificação, pegamos os 50 melhores machos e as 200 melhores fêmeas de acordo com o valor de H. Obviamente, né, essa classificação tem que ser feita dentro de indivíduos, de grupos, né, de indivíduos do mesmo sexo, porque macho e fêmea não competem entre si dentro de do processo de seleção. Macho compete com macho, fêmea compete com fêmea. O que é importante a gente ter cuidado quando a gente está usando objetivo de seleção? É muito comum as pessoas compararem os valores econômicos de uma característica com o valor econômico da outra para tentar identificar qual característica é mais importante e qual característica dá mais lucro no programa de seleção. Mas essa comparação não é justa, porque as características são expressas em unidades diferentes. Às vezes você tem uma característica que é medida em quilos, a outra é medida em percentual, uma é medida em centímetros. Então a gente não pode compará-las diretamente. E também elas possuem variabilidades diferentes, elas têm capacidade de responder à seleção de maneira diferente. Tá? Então, uma comparação simples dos valores econômicos não é uma forma justa de identificar qual característica é mais importante e qual característica deve receber maior ênfase dentro de um programa de melhoramento. Mas a gente consegue, sim, estimar o quanto da mudança no lucro pode ser atribuída a cada característica separadamente. E a gente vai fazer isso aqui agora. Então, olha só, nós já temos os valores econômicos de cada característica. Com esses valores econômicos, nós quantificamos o valor de H para cada animal e realizamos a seleção. Com o passar do tempo, com o avançar das gerações, a gente consegue quantificar a mudança genética nas características que fazem parte do objetivo de seleção. Então, vamos imaginar um caso que para essas duas características desse objetivo de seleção, após uma geração de seleção, a gente consiga uma mudança de menos 0,07 na conversão alimentar e uma mudança de 0,15 na característica indicadora de crescimento. Se a gente multiplicar o valor dessa mudança pelo valor econômico da característica, o que acontece? A gente consegue quantificar, tá certo? O quanto nós teremos de lucro, nesse caso expresso por quilo de peixe, com o programa de melhoramento genético, de uma geração para outra. Então, olha só, a mudança de 0,07 vezes o 0,05 proporcionou um aumento no lucro de 35 centavos de euro por quilo de carne. A mudança em 0,15 no crescimento trouxe uma mudança em 45 centavos de euro por quilo de peixe. Uma mudança total, aqui o somatório dessas duas, de 80 centavos por quilo. Se a gente dividir esse 35 pelo 80, a gente vai ver que a primeira característica foi responsável por 44% do ganho econômico com o programa de seleção, enquanto que a segunda característica foi responsável por 56% do ganho econômico, tá certo? Notem que esses valores aqui, eles são bem diferentes desses valores. Em termos absolutos, 0,05 é bem maior que 0,03. Então, a gente correria o risco de falar assim, olha, essa característica é mais importante do que essa,
porque o valor econômico dela é maior. Só que isso não se traduz em maior ganho genético. Pode ser muito mais difícil promover mudança nessa característica do que nessa característica. E dessa forma, no ganho total que a gente vai obter com o programa de melhoramento, a gente consegue calcular a proporção de contribuição de cada uma das características. Então, essa é a maneira mais justa, tá certo, de quantificar o impacto econômico e a importância econômica de cada característica. É muito importante a gente saber que primeiro, as características que são economicamente importantes em um programa podem não ser as mais importantes para outro programa. Então, os objetivos de seleção variam. E mesmo se a gente tiver situações onde as mesmas características são incluídas nos objetivos de seleção de 2 programas de melhoramento de uma mesma espécie, pode ser que a contribuição relativa dessas características varie em função de vários fatores, como os indicadores, a variabilidade genética existente em uma característica no programa 1 pode ser maior do que a variabilidade dessa característica no programa 2. Então, no programa 1, nós vamos ter uma resposta, seleção maior para a característica 1 do que para a característica 2. Então, isso faz com que essas importâncias sejam dependentes de cada programa de melhoramento, tá certo? Então, um objetivo de seleção, ele precisa ser calculado para cada situação em particular. Infelizmente, nós temos muitos programas de melhoramento genético que funcionam sem o conhecimento dos objetivos de seleção. Então, isso faz com que não seja possível quantificar o lucro obtido com a mudança de cada característica, e muitas vezes o processo de seleção, o processo de classificação, quando nós temos mais de uma característica, ele acaba sendo empírico. Então, ele não serve, ele pode não ser o melhor indicador, tá certo? Para que a gente maximize o lucro. Então, quando a gente usa o objetivo de seleção para direcionar um programa de melhoramento, a gente consegue considerar todas as condições daquele sistema de produção, em particular, as receitas, despesas, os níveis de produção, todos os custos que existem para a gente conduzir aquela operação, tá certo? O conhecimento, né, do objetivo de seleção, ele indica a direção para um programa de melhoramento, ele indica o caminho que o programa vai seguir, e isso é extremamente importante porque ele vai direcionar todas as ações dentro do programa. Ele vai indicar quais características devem ser medidas, em quais animais elas vão ser medidas, como que elas vão ser combinadas para que eu possa identificar quais são os melhores animais e para eu identificar quais animais vão ser os pais da próxima geração. É uma ferramenta que permite realizar a seleção simultânea para mais de uma característica. Tá? Então, a gente sabe que quando você escolhe um animal para ser reprodutor dentro de um programa de melhoramento, esse indivíduo vai transferir para as próximas gerações tudo que ele tem de bom para uma característica e para as outras também, tá certo? Então, do ponto de vista de sistema de produção, o lucro que um animal gera depende de todas as características que vão ser expressas nesse indivíduo e nas suas progênies. E o objetivo de seleção é a ferramenta mais eficiente para nós maximizarmos o lucro dentro de um programa de melhoramento. Certo? Aqui tem algumas referências adicionais que vocês podem ler, vou tentar passar alguma delas para vocês, sobre o tema da aula de hoje. Eu chamo bastante atenção para esse material aqui, porque ele explica como que são formulados
esses objetivos de seleção para programas comerciais de melhoramento, tá certo? Esse outro material aqui embaixo, ele é um pouco mais amplo, ele mostra quais são as fases, quais são os elementos fundamentais dentro de um programa de melhoramento, e todos esses materiais vão ajudar vocês a ter um pouco mais de informação, conhecimentos adicionais sobre esse tema. Tá certo? Por hoje é só. Até mais.